Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar mais um pouquinho pro pessoal ir entrando. Já vou abrindo então. Meu nome é Adriane, para quem não me conhece, eu faço parte da organização do GFEL, que é o grupo de estudos especializado em felinos aqui da UFSC. A gente vai dar continuidade então ao nosso ciclo de live, o nosso segundo ciclo de lives. E hoje o nosso tema é Descomplicando a obstrução uretral. Eu vou chamar a nossa palestrante, ver se ela já entrou. Olá, Oi, tudo bom? Boa noite. tudo bem, Jana? Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer te receber aqui hoje, viu? Obrigada pelo convite, vocês. Eu particularmente sou tua fã, tô sempre acompanhando tuas lives, salvando os Obrigada. clínicos. Esse é o intuito, ajudar os clínicos a melhorar o atendimento cirúrgico. Muito bem. Eu só vou ler o teu currículo então, fazer a Tá, apresentação tá formal e a gente ótimo. pode dar continuidade. Tá ótimo. Bom, a médica veterinária Janaína Portugal possui graduação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com período sanduíche na Universidade de Bologna, na Itália. Tem pós-graduação em clínica cirúrgica de pequenos animais e também residência na mesma área. Atualmente atua como cirurgiã da Prefeitura do Rio de Janeiro e também tem o Descomplicando a Cirurgia, né? Que é Isso. o Insta que a gente segue, tem bastante dicas aí, pessoal. Lá no Instagram, Então, tem lá no Telegram também. isso. Então é isso, a gente combinou de fazer as perguntas no final, então, né? Isso. O pessoal vai mandando aqui, a gente vai colhendo as perguntas e no final eu passo para ti. Fica à vontade, tá, Jana? A palavra é tua. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, primeiramente queria agradecer o convite de vocês, né? Fiquei muito feliz por participar. Como aqui em live, né, a gente não consegue botar slide, essas apresentações, então eu vou fazer bem tipo o que eu faço, costumo fazer lá nas lives, fazer mais ou menos um bate-papo, fazer um geralzão sobre a desobstrução, né? E focar mais realmente na parte que eu vejo muita dificuldades assim dos clínicos de desobstruir, quando indicar, né, a penectomia, a uretrostomia, que eu realmente vejo uma certa dificuldade nessa parte, né? Então, assim, falando de um modo geral, eu tô com um roteirinho aqui no computador para não me perder, então se eu olhar para cá é só por conta disso, tá bom? Então, lembrando assim, né, da fisiopatogenia, as obstruções em felinos, né, elas ocorrem muito mais nos machos do que nas fêmeas, né? E elas ocorrem, na maioria dos casos, são por urólitos ou por tampões uretrais, né? Que aí a gente vai ter as mucoproteínas, os plugs bacterianos, coágulos, que é o que realmente acaba sendo de maior prevalência, né? Mas pode ocorrer por outras causas, como neoplasias ali que causem compressão uretral, mas aí não vai entrar nesse caso de desobstrução, né? Traumatismos também. Então, nesse caso, os que vai causar a maior parte, né, a maior incidência de obstrução vai ser realmente os cálculos e os plugs bacterianos, né? E o que a gente tem que lembrar, a uretra peniana, a uretra do macho, ela vai estar dividida em 4 porções. Então a gente vai ter a uretra pré-prostática, que vai estar lá no comecinho da bexiga, até o início ali da próstata. Depois a gente tem a uretra prostática, que vai até as bulburetrais, da bulburetral até o início ali do pênis. A gente tem a uretra pélvica e a uretra peniana, que vai ali aquela porção do pênis, né?
E a gente tem que lembrar que essa primeira porção da uretra pré-prostática, ela mede ali em torno de 2,4 milímetros, né? E ela tende a ir se afinalando, né? Vai ficando mais fininha. E quando ela chega lá na uretra peniana, ela mede em torno de 0,7 milímetros. Então é uma redução ali bem brusca desse tamanho, né? Então se a gente tem, por exemplo, um cálculo, um plug bacteriano, que ele sai da bexiga na direção de saída, né, junto com a urina, se eu tenho um cálculo, por exemplo, de 2 milímetros, ele vai passar pela uretra prostática, mas ele não vai chegar ali, ele vai bloquear a passagem, né? Até cálculos menores, 1 milímetro, ele vai chegar até quase lá no finalzinho, mas quando chegar na última porção, ele vai parar e vai obstruir a saída de urina, e aí vai estar causando todos os problemas decorrentes da obstrução urinária, né? Então, essa obstrução, normalmente, ela é total, né? Mas ela pode acarretar de forma parcial. Então, a gente vai ter ali um pouquinho de urina saindo, mas mesmo assim não vai estar saindo numa quantidade normal. Então, eu vou ter o aumento da bexiga, né? Ela vai se distender, vai ficar num tamanho bem maior do que o seu tamanho natural. E aí eu posso ter quadros de uremia pós-renal, né, decorrente desse aumento de urina na bexiga, dependendo do quanto ela distende, ela pode vir a se romper. Eu posso ter quadros de hidronefrose, hidroureté, eu posso ter aumento de potássio, porque eu vou ter alteração ali na filtração glomerular, então eu vou ter alterações de potássio, sal, de sódio. Se eu tenho um quadro de hipercalemia, eu vou ter um animal que vai estar mais susceptível a ter quadros de arritmia, bradicardia, e isso é importante no momento de cirurgia, porque ele pode vir a ter uma parada cardíaca se ele tiver com potássio alto. E a gente entrar com ele para um procedimento cirúrgico. Então, a gente tem que lembrar que a obstrução, né, ela é uma emergência clínica, mas ela não é uma emergência cirúrgica. Se a gente consegue fazer todos os procedimentos ali de desobstrução da forma certinha, que eu vou falar daqui a pouco, e a gente consegue desobstruir, a gente consegue internar esse paciente, solicitar exames, fazer um protocolo todo direitinho para estabilizar esse paciente, né? Então, voltando ali na parte da fisiopatogenia, né? Ele vai estar mais predisposto em gatos machos por conta dessa questão do diâmetro da uretra, que vai diminuindo. Isso não acontece nas fêmeas, então por isso que as fêmeas a gente não encontra fêmeas com um quadro de obstrução, né? Que elas têm a uretra ali mais ou menos do tamanho, se não me engano, da uretra pélvica, que é em torno de 1,4, então é bem mais difícil de ocorrer um quadro de obstrução nas fêmeas. Os siameses, eles costumam ter uma maior predisposição em obstruir, mas qualquer gato, macho, pode vir a obstruir. Tá? Alguns estudos assim que eu tenho visto comentam sobre a castração precoce. A castração juvenil, quando a gente castra um animal muito novo, ele desenvolve não, né? Os animais eles tendem a ficar com o órgão genital infantilizado, né? As minhas gatas mesmo, quando eu peguei elas da rua, né? Eu castrei elas com 4 meses. E elas têm a vulvinha pequenininha, bem infantilizada. Então, alguns estudos, assim, mas isso é algo mais recente, não tem, até onde eu saiba, não tem nada comprovado, mas indicam que quando a gente castra muito novo, pelo órgão genital ficar infantilizado, a gente tem essa uretra peniana também com um diâmetro menor, né? Então, são animais que vão estar mais predispostos também a desenvolverem a obstrução uretral por conta disso. Então, assim, não é algo que esteja comprovado aí, mas eu prefiro indicar a castração aí por volta de 1 ano, né? Melhor não arriscar. Se já é um paciente que já tem essa predisposição por ser gato, por ser macho, eu ainda vou fazer mais um procedimento que pode vir a aumentar essa predisposição. Então, eu prefiro esperar, não vai fazer tanta diferença assim na vida dele, né? Gatos obesos também tendem a ter maior predisposição. E animais que bebem pouca água, né? Então é muito importante a gente sempre indicar para o tutor, quando vai para a consulta,
de botar várias vasilhas de água pela casa, porque o gato a gente sabe, né? Ele quer que vá tudo nele. Ele não vai, ele tá com sede, ele não vai sair procurando onde está o potinho de água, né? Então, se você tiver vários potinhos de água pela casa, vai auxiliar isso. Se tiver fonte, vai auxiliar também dele chegar nessa água com maior facilidade, né? Manter a caixinha de areia sempre limpa. Animais que são submetidos a quadros de estresse também podem ter uma predisposição maior a desenvolver quadros de obstrução, né? E normalmente são animais que quando chegam para o atendimento, o proprietário às vezes demora a perceber, muitas vezes, principalmente se o animal tiver com uma obstrução parcial, onde vai estar passando ali uma certa quantidade de urina, né? Mas é um gato que o proprietário vai chegar para você falando que ele está indo toda hora na caixinha de areia, ele vai na caixinha de areia, fica na posição de urinar, mas não sai nada, ou então só goteja, só sai um pouquinho, tá saindo com sangue a urina dele, ele tá fazendo xixi em outros locais. Recentemente estava até circulando na internet uma foto de um gato urinando em cima do fogão e o pessoal achando graça, falando que era provocação, essas coisas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, que isso daí pode indicar que o animal tá com uma dor abdominal ali, que ele tá com incômodo. E igual a mulher tem muita cistite, né? E é mais ou menos isso, que a gente fica com aquela vontade de toda hora ir no banheiro, toda hora ir no banheiro. E o gato, né, não entende isso. Ele vai parar, ele tá com vontade no banheiro e vai tentar urinar. E vai ter uma hora que vai sair um pouquinho, né? Então tem esses quadros de proprietário falar que ele tá fazendo xixi em lugares que não são normais, né, dele urinar. É um animal que também ele lambe muito o pênis, porque tem o incômodo ali, né? Ele tem o cálculo, tem o plug ali, e tem a vontade de urinar também, só que ele não consegue. A bexiga tá distendendo, ele tá com aquela pressão dentro do abdômen, então ele vai estar com muita dor abdominal, e ele vai tender a estar sempre lambendo o pênis, por conta do incômodo. Eu falo muito rápido, então de vez em quando eu vou parar para beber água. Enfim. E aí pode ter, como eu falei, né, alguns animais que não vão estar urinando nada, outros animais podem estar gotejando um pouquinho, saindo um pouquinho de urina, pode ter urina com sangue em casos de cálculo, ou também pode a urina estar normal, tá? O proprietário pode relatar que está percebendo na porção final ali do pênis, né, tipo uns grãozinhos de areia, né, que seriam aqueles microcálculos. O proprietário pode relatar isso também. E aqueles sinais geralzões, né, anorexia, apatia, num quadro mais grave ele pode chegar hipotérmico, pode chegar já em choque para o atendimento, normalmente é o que a gente mais chega, né. Então, para desobstruir, quando eu postei lá no meu... Quando o animal chega com esse quadro, você vai palpar a bexiga, né? E quando você palpar a bexiga, você vai ver, vai sentir, né, a palpação do abdominal, a bexiga vai estar enorme ali. Você bota a mão no abdômen, você já sente a bexiga, você vai sentir só ela, basicamente. Porque ela tende a estar bem distendida, principalmente porque os tutores, às vezes, demoram a perceber, ou então acham que não é nada, e fica postergando e demora para levar para atendimento, né? Então, normalmente são animais que chegam bem debilitados, bem prostrados e com a bexiga bem distendida. Então, quando a gente vai fazer o exame físico e palpar esse abdômen, a gente já sente logo a bexiga e já liga o alerta que é um animal obstruído, tá? E aí o que eu vejo muito é essa dificuldade em realizar a desobstrução. Eu botei nas minhas histórias essa semana o postzinho aqui da live, né? E botei a caixinha de pergunta. Eu esqueci de anotar a pergunta certinha, mas a menina perguntou sobre animal... Se o paciente estiver debilitado, como fazer sem sedar, alguma coisa assim que ela perguntou, né? Que a gente tem que lembrar que a gente não vai conseguir desobstruir esse gato se a gente não sedar esse gato. Tá? A gente tem que sedar, porque ele não vai deixar. Imagina, o animal tá com dor, tá querendo urinar e não consegue, cheio de dor abdominal, tá
sem comer, debilitado e tudo mais. E aí vem alguém querendo enfiar uma sonda lá no pênis dele, ficar cutucando, porque dói, né? Então ele já tá todo debilitado, todo alterado, e ainda vai ter alguém para ficar tentando enfiar uma sonda no pênis dele. Ele não vai deixar. Você também não deixaria, ninguém deixaria, né? Então a gente tem que sedar esse paciente para a gente conseguir manipular e fazer a desobstrução da melhor forma, né? Se tiver como realizar tipo uma peridural, tiver um auxílio de um anestesista, tudo mais, seria uma ótima. Mas a peridural a gente sabe que ela é mais difícil de ser feita, né? Principalmente por clínico e tudo mais. E ela vai gerar uma analgesia ali, desde a vesícula urinária, né? Então ele vai dessensibilizar desde lá de cima todo o trato urinário superior, inferior, até os membros e tudo mais. E às vezes isso também não é bom. O que a gente pode fazer em questão ambulatorial é o bloqueio do nervo pudendo, que é um método bem mais simples da gente causar essa dessensibilização só ali naquela área do trato urinário mais inferior. Então a gente vai conseguir ter o relaxamento da uretra e vai ficar muito mais fácil de passar a sonda, de realizar a desobstrução, tá? E esse bloqueio a gente faz ao redor do pênis, fazendo injeção de lidocaína. Imaginando o que é o pênis, mais ou menos ali em 3 horas, imaginando se fosse um relógio, né? Em 3 horas e 9 horas. E aí a gente injeta 0,3 a 0,4 ml de lidocaína, e aí a gente vai ter o relaxamento do nervo pudendo. Então eu vou ter todo o relaxamento daquela região e vai ficar muito mais fácil, muito mais prático da gente, e menos traumático, da gente passar essa sonda e conseguir desobstruir, tá? Então é uma maneira simples, prática e muito mais confortável para o paciente também, né? Porque você vai dessensibilizar aquela região, então ele não vai sentir, não vai ter os espasmos uretrais, então a uretra não vai ficar contraindo e você forçando, tentando enfiar a sonda, a uretra contraindo, ele tentando expulsar, né? E aí, depois de sedado, fazer esse bloqueio, a gente deve fazer a cistocentese de alívio. Porque imagina, é um paciente que ele vai chegar com a bexiga totalmente distendida. E para a gente desobstruir, a gente tem que fazer a retropropulsão. Se ele já está com a bexiga distendida, a gente vai ficar fazendo retropropulsão, jogando o soro lá para dentro. Por mais que não vá todo o soro que a gente está jogando, né? Normalmente vai indo de pouquinho em pouquinho, até a gente conseguir tirar aquele cálculo, aquele plug que está ali no caminho, né? Mas se você já tem uma bexiga grande e você está jogando soro lá para dentro, você vai estar aumentando essa vesícula urinária, aumentando, e o risco de romper vai ser muito maior do que o risco de romper pela cistocentese. Muita gente tem medo de fazer a cistocentese justamente por esse medo de romper a bexiga, né? Mas o tecido da bexiga, da vesícula urinária, ele é bem resistente. E normalmente, se ela rompeu por conta da cistocentese, possivelmente ela já estava ali a ponto de romper realmente. Ela já estava com um quadro de, possivelmente, pontos de necrose, mais friável, muito mais distendido do que sua capacidade. Então, possivelmente, se ocorreu essa ruptura, é porque ela já ia ocorrer de qualquer jeito, tá? Você vai ter que jogar soro lá para dentro. Então, você vai jogar uma pressão numa bexiga que já está cheia. Imagina essa pressão que vai acontecer ali, né? Então, sempre primeiro fazer essa cistocentese e tirar o máximo de urina que você conseguir. Tirar dali por cistocentese, né? E aí a gente começa a tentar fazer essa desobstrução com um gelco. A gente tenta primeiro colocar um gelco. Normalmente eu uso o azul ou o rosa, depende do tamanho do animal, né? Do tamanho desse pênis e tudo mais, varia um pouco, mas normalmente o azul ou o rosa, eles são de bom tamanho. Lembrar de usar só o gelco, né? Não a parte da agulha, né? Do catéter. E lembrar da anatomia que o pênis, ele tem aquele formato de S, né? Ali dentro. Então, se a gente sair tentando enfiar o gel com a sonda ali, ela vai ficar batendo na uretra e vai traumatizar ali aquela região. Então, é só fazer uma tração ali caldo dorsal para dar uma esticada nessa uretra. E ela vai ficar mais retinha e vai facilitar também a passagem
desculpa, a passagem da sonda, do gelco, né? Então é tudo manobra de facilitar o nosso trabalho, dar conforto para o paciente, né, e evitar de ocorrer uma complicação, uma ruptura, né? Então se você seda, você faz o bloqueio, você faz essa tração, caldo dorsal do pênis, você já auxilia a fazer uma desobstrução muito mais fácil, muito mais tranquila, né? E não sai indicando a uretrostomia para qualquer paciente que chega obstruído, né? Porque já vi muito isso, de chegar paciente obstruído, tentou passar uma sonda com o animal acordado, não conseguiu e encaminha para a uretrostomia. E aí eu chego para fazer a uretrostomia com o animal já lá na mesa cirúrgica e tudo mais, eu sempre tento passar a sonda antes de fazer o procedimento, só para auxiliar ali, né, a direção da cirurgia, facilitar. E normalmente passa muito fácil. Então é questão realmente de fazer os procedimentos certinhos como manda a literatura. E não tentar fazer sem sedar, porque você tem medo de sedar. Sem fazer cistocentese, porque você tem medo de fazer cistocentese. Então são coisas que a gente tem que perder o medo, pensando no melhor tratamento para esse paciente, né? Não banalizar a penectomia, porque a gente tem que lembrar que é uma mutilação. E vai necessitar de cuidados, é um paciente que vai necessitar de cuidados para o resto da vida. É um paciente que vai possivelmente ter várias cistites recorrentes, né? Porque a gente vai ter abertura bem maior ali da uretra. Um animal que vai ficar incontinente, que vai necessitar trocar areia para não entrar os cristais da areia naquela uretra e agarrar ali. Então, ele vai exigir cuidados. Então, se eu tenho um animal que pode permanecer com a anatomia normal, eu vou tentar fazer de tudo, né, para a gente tentar desobstruir e não indicar a penectomia de forma desnecessária, né? Então, a cistocentese, fazer essa tração caldo-dorsal e tentar passar primeiro o gelco junto com a hidropropulsão. Então, cuidadosamente, sem sair apertando muito a ponta do pênis para fazer a tração, porque senão a gente pode causar necrose da ponta do pênis e aí vai acabar precisando da uretrostomia também, tá? Então, de forma delicada, sempre delicada, e tentando passar o gelco primeiro, que ele é mais fininho, né? E indo com uma seringa com soro, fazendo a hidropropulsão, empurrando, ao mesmo tempo que você tenta empurrar o gelco, você vai empurrando o soro, para tentar empurrar esse cálculo, esse plug que está causando obstrução, de volta para a bexiga. Tá? E no momento que você conseguiu fazer essa passagem do gelco, você percebeu que conseguiu fazer essa desobstrução, você passa a sonda uretral e aí começa a fazer a lavagem, né? A sonda uretral ela tem um diâmetro maior, então pode ser que você tenha ainda um pouquinho de dificuldade ali, caso o cálculo não tenha saído por completo, tenha só se movido. Mas aí você, conseguindo desobstruir com o gelco, você passa a sonda uretral, e aí o tamanho varia também de acordo com o tamanho do paciente, né? E aí você vai começar a fazer a lavagem. Lembrar de lavar essa bexiga até a urina, até o líquido que você puxar, sair da mesma cor do líquido que você colocou lá dentro, tá? Então, é uma lavagem incessante ali, você vai ficar 1 hora lavando bexiga, mas a gente tem que fazer isso para ter ali a certeza que a gente conseguiu tirar o máximo de microcálculos que seja, de coágulo, do que tem ali, né? E isso. Quando a gente termina essa lavagem, é sempre bom manter esse paciente internado por 24, 48 horas. Fazer uma ultrassonografia depois da lavagem, para a gente ver se o que tinha ali era cálculo, que se for cálculo ele vai estar ali ainda, né? Porque os cálculos grandes não vão sair. Se é sedimento, pode ter uma quantidade de sedimento que com a lavagem a gente consegue retirar. Mas se tiver uma grande quantidade de sedimento, a gente não consegue tirar tudo. E aí pode ser que seja necessário uma cistotomia para lavagem aberta, para a gente lavar e tirar todos aqueles microcálculos que estão ali, né? Mas aí isso a gente vai confirmar depois dessas 48 horas, que a gente pode manter esse animal internado com sonda ou sem a sonda,
mas a gente tem que fazer uma lavagem a cada 8 ou 12 horas para ir limpando essa bexiga. E depois dessas 48 horas, a gente repete esse ultrassom para ver, se, por exemplo, se foi um sedimento, se esses sedimentos diminuíram, se diminuiu a quantidade de sedimento. Se tiver diminuído a quantidade de sedimento, a gente pode tirar, ver se o animal vai urinar normalmente. Se ele estiver urinando normalmente, pode dar alta. Mas se a quantidade de sedimentos continuou a mesma coisa, aí já é uma indicação para fazer a cistotomia, para lavagem vesical. E aí a gente vai fazer uma lavagem aberta que a gente vê tudo que a gente está fazendo, a gente consegue lavar, tirar tudo que tem ali, né? E consegue também passar a sonda retrógrada da bexiga para fora, só para ter aquela certeza que não tem mais nada no caminho, né? E aí, em casos de não conseguir fazer a desobstrução, né? Quando é que a gente vai indicar a penectomia? A penectomia, ela tem que ser indicada somente naqueles casos onde você teve certeza que você fez todo esse passo a passo certinho. Animal sedado, bloqueio, a tração caldo dorsal ali, né? Você fez tudo certinho e mesmo assim não conseguiu desobstruir. Você tem que lembrar que essa desobstrução não é rápida. Você pode ficar ali horas tentando desobstruir com cautela, sempre, sem brutalidade, para não romper essa uretra ali. Já peguei caso de que o veterinário foi desobstruir e acabou rompendo a uretra peniana ali, porque foi tentar passar com brutalidade, sem jeito, né? Então é com cautela, não é com brutalidade que você vai conseguir desobstruir, tá? Então, se você fez tudo certinho e não conseguiu desobstruir, aí sim, pode ser indicada a penectomia, tá? Outros casos que são indicados, quando a gente faz tudo certinho, consegue desobstruir, e aí o animal ele tem recidivas. Quando ele tem recidiva constante da obstrução, seja por cálculo, seja por plug, se for por cálculo, a gente tem que mandar analisar esse cálculo, né? Para fazer o tratamento clínico adequado para cada tipo. E então, quando ele tem esses quadros de obstrução recorrente, a gente tem que... Normalmente, a gente indica a penectomia quando ele obstrui por volta de 3 vezes. Normalmente, na terceira obstrução, eu já costumo indicar se ele tem esse quadro recorrente. Mas se foi, por exemplo, 2, 3 vezes muito espaçadas, a gente pode ir avaliando e vendo. Mas se for uma coisa mais próxima ali, mais perto dessa recidiva, na terceira vez a gente já pode indicar a penectomia, tá? Casos onde esse que eu falei de ruptura uretral durante a tentativa de desobstrução, lesões em uretra, necrose peniana por conta da tentativa ali de desobstrução, da passagem de gel, passagem de sonda, pode acabar causando uma necrose ali na ponta do pênis. Então também vai ser um caso de penectomia, tá? Alguns casos, existem alguns animais que mesmo com a penectomia, né, eles podem voltar obstruídos. Normalmente isso daí vai estar relacionado com uma falha de técnica na cirurgia, porque a técnica não é uma técnica muito difícil, visualizar a uretra ela é chatinha, exige um olho clínico assim para visualizar, principalmente se não conseguir passar a sonda, né? A uretra ela é muito fininha, então tem uma certa dificuldade de visualizar, mas a técnica você vai divulsionar até as glândulas bulburetrais e você vai fazer a sua incisão ali no músculo isquio cavernoso. Isso vai fazer essa atração e vai expor mais a uretra pélvica, que é aquela uretra que tem um diâmetro um pouquinho maior, de cerca de 1,4 milímetro. E aí a gente vai fazer a sutura nessa porção da uretra. Então, se a gente não chega na divulsão até lá na bulburetral, a gente vai estar fazendo uma abertura na uretra, numa uretra ainda com diâmetro menor. E se eu não tenho o corte ali do músculo isquio cavernoso, durante o processo cicatricial, eu posso ter uma retração dessa uretra, porque o músculo vai estar preso ali. Então, normalmente é por erro de técnica, por não chegar até as bulburetrais. Então, tem que identificar ela
e fazer o corte ali no músculo isquiocavernoso, que vai ser o momento que mais sangra na cirurgia, é um momento mais chatinho. E pode estar relacionado também com o manejo inadequado do proprietário, né? De não utilizar o colar, e aí o animal vai botar a boca, vai lamber, vai cutucar ali a ferida, e pode ter ruptura de ponto, pode ter descência de sutura, e essa retração vai acontecer durante a cicatrização, e aí eu posso ter uma estenose dessa uretra que a gente abriu, tá? O manejo de limpeza também, proprietários, tem alguns proprietários que eles tendem a ir toda hora lá e ficar limpando o ponto. E aí passa gases, esfrega com uma brutalidade maior. Isso também pode prejudicar a uretra e acabar causando essa retração. Então, esses normalmente são os maiores fatores de complicações, né, pós-operatórios. No pós-operatório da cirurgia, é sempre bom a gente manter o animal internado também, tá? Atualmente não é recomendado manter ele com sonda na internação, porque quando a gente retira, o animal acorda da cirurgia e tudo mais, e ele volta a ter todos os seus reflexos, a uretra ela vai voltar a fazer espasmos, né? E pode reconhecer ali a sonda como um corpo estranho. Então, isso pode acabar causando um processo inflamatório ali na região, um edema maior, de uma uretra que já está traumatizada por conta da desobstrução, por conta do procedimento cirúrgico. Então, a sonda pós-operatório de uretrostomia, ela não tem sido mais indicada, tá? Nesses casos. Algumas coisas que a gente pode fazer no pós-operatório imediato para diminuir edema, diminuir sangramento, porque a região da uretra ali ela sangra bastante, é meio chatinha. É assim que terminar a cirurgia, a gente colocar uma bolsinha de gelo na região. Isso deve auxiliar a diminuir o edema e diminuir o sangramento. E aí deixa essa bolsinha até o animal acordar, até ele cansar dessa bolsinha e estiver já incomodando. Isso daí ajuda a diminuir esse edema e esse sangramento pós-operatório, tá? E aí sempre lembrar, né, de dar essas recomendações para o proprietário, de colocar várias vasilhas de água pela casa, utilizar as fontes, se for possível, mais de uma caixinha de areia por gato, né? Principalmente se tiver muito gato, o gato ele não vai urinar. Se a caixinha de areia tiver com alguma coisinha ali, ele vai ficar segurando a urina e a urina vai concentrar e ele pode desenvolver aí cálculos por conta disso, tá? Estresse, né? Tomar cuidado com o estresse, manter a caixinha de areia longe da vasilha de alimentação, porque ele não vai querer urinar, defecar perto de onde ele come, tá? Então são detalhes que a gente tem que lembrar para o tutor, que pra gente pode parecer óbvio, né? Porque a gente já sabe, mas o tutor não sabe. E ele tem que saber desses problemas desde da primeira consulta, né? Que ele leva. Acho que era isso que eu tinha para falar, assim, né? No geralzão, principalmente os pontos da desobstrução, né? Que é o que eu vejo realmente muita dificuldade. Eu vejo muita indicação de uretrostomia sem a necessidade de uretrostomia. E se tivesse sido feito ali o passo a passo certinho, possivelmente aquele gato teria desobstruído tranquilo. Certo, então. A gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal foi mandando. Eu anotei algumas também aqui. Deixa eu perguntar com relação ao protocolo de sedação que tu comentou. Quer falar um pouquinho pra gente sobre o protocolo? Pensando justamente assim nessa emergência, tá? Né? O pessoal recém-formado chega ali no plantão, um gato obstruído. A sedação, como tu comentou, né? Que é uma coisa muito importante para poder começar a manipular o gato. O que tu usaria de protocolo? Então, normalmente eu peço ajuda para os anestesistas, né? Mando mensagem para o anestesista amigo meu, porque realmente também não é a minha área. Mas normalmente o que eles recomendam é ketamina e midazolam. E aí intramuscular. E aí ele vai cair, faz o bloqueio e aí fica tranquilo de desobstruir, tá? Pode fazer endovenoso também. E aí vai fazendo, né, de pouquinho em pouquinho. E tem gente que usa Propofol dose efeito também, né? Propofol é super seguro. Se for um gato que tá mais dopado, vai ser mais difícil num gato irracível, né? Mas até botar no acesso e tudo mais, o intramuscular é muito mais fácil. Mas como é normalmente um animal que chega mais debilitado, o Propofol é uma droga segura, né? Então a gente pode fazer o Propofol dose efeito. Muita gente tem medo de fazer o Propofol por conta da apneia. Mas sempre lembrar de, né? A gente tem que saber entubar um paciente, né? Então sempre já deixar separado ali o tubo,
o que você vai precisar, né? O tubo, o laringoscópio para entubar, para se fizer a apneia, já entubar. Ou então, se já quiser deixar entubado por segurança, lembrar de estar sempre num lugar que tem oxigênio para poder colocar ali um pouquinho. Mas o Propofol usado direitinho ali na dose efeito, vai fazendo um pouquinho, caiu, deu uma acordada, faz mais um pouquinho. Ele é super seguro. Certo. A Bárbara perguntou com relação à profundidade da injeção de lido, que tu comentou. Aí só queria Uhum. já implementar a pergunta dela, que tu comentou, que é ao redor do pênis ou ao redor do ânus que a gente vai imaginar o Do relógio? ânus. Do ânus. Ah, tá, Do beleza. ânus, isso. Tá. E aí, daí ela perguntou qual a profundidade da injeção da saliva. É ali subcutâneo mesmo, não é muito profundo, não. Na região subcutânea, você imagina ali 3 horas e 9 horas e faz ali 0,3 ml em cada porção ali e pronto. E aí espera um Certo. tempinho, né? Porque também não é de imediato, e aí você vai ver que já vai dar uma relaxada. Uhum. Tá. A segunda pergunta foi qual sonda você usa e por quanto tempo permanece? A sonda uretral mesmo, eu não costumo usar Tomcat, nem a Tomcat com mandril, né? Eu acho ela muito bruta. Eu uso a sonda uretral mesmo, a mais fininha que tiver normalmente. Não gosto muito da Tomcat, não. Nem aquela sonda de espera, não costumo usar. E por quanto tempo que tu indica deixar o animal? Na desobstrução? Tu usa só na desobstrução, aí depois Isso. você já. Isso. Quando desobstrui, deixa internado, né? 24, 48 horas, vai depender da evolução. Fazendo essas 2 a 3 lavagens por dia. E aí, com 48 horas, repete o ultrassom. Se tiver diminuído ali a quantidade de cálculo, de sedimento, né? Cálculo não vai diminuir. Se tiver cálculo, vai ter que indicar cistotomia. Mas se diminuir ali a quantidade de sedimento, a gente tira e vê se o animal vai urinar normalmente, vai conseguir urinar sem obstruir novamente. Se ficar tudo ok, a gente manda para casa e faz esse acompanhamento, né? Lembrar de sempre fazer um acompanhamento, repetir o ultrassom aí 1 vez por mês, dependendo da quantidade de sedimento que tiver, aí vai variar. Certo. E sobre a medicação para casa, o que geralmente você indica? Na desobstrução ou no pós-operatório? No pós da desobstrução, no Da caso. O animal desobstrução. depois desses 48 horas que eles vão ficar, que eles vão permanecer internado. Então, isso aí vai depender muito dos exames, né? Porque a gente tem que desobstruiu, vai pedir os exames de rotina, né? O hemograma, a bioquímica, pedir a bioquímica renal, né? Muito importante, pedir sódio, potássio. Então, muitas vezes é um animal que vai precisar ficar mais tempo internado também por conta dessas alterações, né? Uremia, vai estar desidratado. Então, vai depender muito dos exames que a gente tiver. Se tiver infecção, vai passar um antibiótico. Se tiver como fazer uma cultura dessa urina, é bom também para passar um antibiótico mais certinho, né? Remédio para dor, né? Sempre indicado. Tem aquele medicamento que eu esqueci o nome agora, que ele faz uma aberturazinha. Abertura não, ele promove o relaxamento da uretra para passar. Trazodona. Isso, a prazosina também ela é boa para auxiliar aí na saída de sedimentos que ainda tenho. Mas aí vai variar muito do que eu vou ter de exame, né? De como é que vai estar esse animal. Mas o antibiótico se tiver infecção, remédio para dor sempre, né? Porque dói. E aí vai variar de acordo com o que a gente tiver de exame, né? Normalmente vai precisar ficar mais internado, até porque a ureia não diminui assim tão rápido, né? Pode ser que ele precise ficar mais tempo internado. Certo. Eu já vi bastante discussão sobre o uso de meloxicam para vias urinárias, que não teria tanto efeito, né? Da Uhum. discussão era sobre isso. Qual que é a tua opinião? Assim, os anti-inflamatórios, eles podem causar alteração no rim, né? Por conta da excreção e tudo mais. É, Então, assim, não é muito bom a gente usar anti-inflamatório no animal que possivelmente já tem uma lesão ali, uma insuficiência renal aguda, né? Mas se usar de repente aquela dose mais baixa, que é indicada para gato, que é a metade da dose mínima, né? Eu creio que não vai causar nenhum problema, né? Mas a gente tem que usar algum anti-inflamatório até pelo edema ali da manipulação desse pênis, né? Senão a gente pode ter um edema e não vai reduzir. Então, o anti-inflamatório ajuda a diminuir esse edema também, né?
Então a gente não tem muito para onde fugir, penso eu, né? Usando É, numa dose um pouco mais baixa, eu creio que não vai causar tantos problemas. certo. A sequência da pergunta foi: aquecer o soro ajuda na hora de fazer a hidropropulsão ali? Então, na verdade, se você usar o soro gelado, é um pouco melhor, porque ele vai auxiliar a diminuir a inflamação da parede vesical. E aí diminui também o sangramento, porque vai causar vasoconstrição. Então, auxilia a diminuir a inflamação, o soro gelado, quando em contato com a mucosa. Durante a desobstrução, soro normal mesmo, né? Porque vai ter um monte de urina ali, não vai ter tanto contato do soro, mas depois uma lavagem com soro gelado é bom para diminuir essa inflamação e fazer uma vasoconstrição se tiver aquele sangramentozinho chato que às vezes causa do cálculo ali na parede, né? Auxilia a diminuir. Se for coágulo, muitas vezes também é indicada a cistotomia para a remoção do coágulo, dependendo do tamanho. Usar, agora já comentou, usar heparina ou algum outro anticoagulante ajudaria nesse caso ou não? Dependendo do tamanho Olha, do coágulo? nunca vi. Dependendo do tamanho do coágulo, às vezes com a lavagem ele vai dissolvendo, né? E aí vai saindo. Mas se for um coágulo muito grande, dificilmente ele vai dissolver assim, pelo menos não que eu saiba. Normalmente coágulos maiores a gente tira com. Porque ele pode ter um coágulo menor, né? Que causou obstrução ali, e coágulos grandes lá dentro. E aí, às vezes, esses coágulos grandes a gente não consegue dissolver só com a lavagem. Precisa abrir para fazer a remoção também. Ok. Você deixa essa sonda aberta ou fechada? Tanto faz, tá? Pode deixar fechada. E como a gente vai fazer essa lavagem 2 a 3 vezes por dia, a gente vai estar sempre abrindo, né? Então não vai ter a distensão tão grande da bexiga, porque a gente vai estar sempre abrindo para lavar. Mas tanto faz, pode deixar aberta também. Creio que não vai fazer muita diferença não e vai evitar também de acumular urina ali na bexiga, né? Uhum. Aí a pergunta na sequência era se você usava Tomcat ou Mandril, mas acho que você falou, né, que não costuma. Não costumo usar, não gosto da Tomcat. No caso da perectomia, além de infecção, tem outro risco no pós-cirúrgico? É a pergunta da Pamela. Além de quê? De infecção? Isso. Além da infecção, tem algum outro risco no pós-cirúrgico? Tem os riscos de sangramento, né? Porque a uretra ela sangra bastante, então ele pode ter quadros de sangramento por até aí 10 dias de pós-operatório, mas a gente pode recomendar o gelo, o proprietário colocar, que vai auxiliar na vasoconstrição e diminuir esse sangramento. E os casos de retração cicatricial, né? Quando tem falha técnica ou manejo inadequado do proprietário, que eu comentei, né? Que aí a uretra tende a se retrair e acabar fechando ou diminuindo o lumen uretral que a gente fez. E aí pode obstruir novamente, né? Sim. É, Aqui tem outra. Em casos, em gatinhos que têm suspeita ou confirmação de divertículo vesical, como proceder? Divertículo vesical. Mas aí sim. Resquício do úreco, ela colocou Uhum. entre parênteses. Como proceder? Mas aí é outra cirurgia, né? Para correção do divertículo. Não entra tanto no caso da obstrução, né? Aí é outro Uhum, procedimento. certo. Entrou mais umas aqui agora. É, deixa eu ver aqui, ó. Antes de fazer a sedação, tem que corrigir alterações eletrolíticas? O Emerson que perguntou. Não, então no momento da desobstrução é um quadro de emergência clínica, né? Então a gente não tem como estabilizar esse paciente se a gente não desobstruir ele. E para desobstruir ele, a gente precisa sedar, porque se a gente não sedar, ele não vai deixar. Então realmente é um procedimento que vai ser mais arriscado, mas que infelizmente a gente não tem muito o que fazer. Não tem como a gente, por exemplo, a uremia. Para a gente corrigir a uremia, a gente precisa colocar esse paciente na fluido calculada toda certinha. Se eu tenho um paciente que está sem urinar porque está com a uretra obstruída, eu colocar ele no fluido, ele vai produzir mais urina ainda. E aí ele não está conseguindo eliminar essa urina. Então eu vou ter que a bexiga ela vai distender mais ainda.
Então, vai aumentar as chances de hidronefrose, hidroureté, vai aumentar a hipercalemia, vai aumentar tudo e vai piorar. Então, por ser um quadro de emergência clínica, a gente não consegue estabilizar o paciente para desobstruir. A gente tem que sedar e desobstruir mesmo. Claro. Já aproveitando que você falou que foi tocar nesse assunto, no caso da cistocentese, você prefere fazer o acesso medial ou lateral? Na verdade, a gente tem que fazer o acesso um pouco mais caudal, né? Porque é uma parte com menos risco de ruptura. A parte mais cranial, né, mais próxima aqui de cima, é a parte que ela vai estar mais distendida, né? Então é uma parte que vai estar a parede mais fina, mais friável. Então se a gente fizer mais caudal aqui, mais próxima ali do trígono e tudo mais, ela vai estar um pouco menor, né? A bexiga tem esse formato mais ou menos assim. Então essa parte mais caudal ela está menos distendida. Então a chance de romper é um pouco menor, né? Do que se a gente fizer ali cranialmente. Certo. A Bárbara perguntou, em caso de plugs uretrais, após essa desobstrução, eles tendem a voltar? Qual a principal causa dessas formações? Então, os plugs são plugs bacterianos, né? Então, normalmente eles vão estar relacionados com cistite, com infecção urinária. Eles podem vir a voltar desde que não seja corrigido o manejo, né, desse paciente, não seja feito indicado as recomendações básicas, né, de controle de peso, dieta, fornecimento hídrico. Mas normalmente quando é plug, é infecção urinária, cistite, né? Então é só fazer realmente o manejo e como é um paciente que já fez uma vez, sempre recomendar ao proprietário de estar fazendo visitas periódicas no veterinário, né, para qualquer sinal de alteração aí em rim, em bexiga, já ligar o alerta, né? Fornecer mais água. Os sachês são ótimos, né, para animal que não gosta de beber muita água. A gente sabe que gato tem essa dificuldade, né? Minhas gatas adoram beber água na pia, na bica. Então, o sachê é um alimento bem úmido que auxilia bastante nessa questão. Certo. A Bárbara perguntou também, acho que em cima da minha pergunta do anti-inflamatório, ela perguntou se ele é usado após a desobstrução ou se ele é usado na desobstrução, pensando que se ele tem ação rápida, que pode ser usado durante o procedimento já. Você pode fazer a primeira aplicação ali no procedimento, né? Durante o procedimento, e aí normalmente passa para casa por uns 3 diazinhos, normalmente eu costumo passar. Aí fez a primeira aplicação ali ou no momento, ou assim que você terminou de desobstruir, e passa para casa por mais uns 3 dias, numa dose mais baixa. Tem uma pergunta aqui. A reincidência de animais desobstruídos com sonda é maior do que os casos que são feitos por uretrostomia ou cistotomia? Não entendi. A reincidência Aqui? de animais. É do Ah, Eugen. A reincidência de animais desobstruídos com sonda é maior do que os casos em que são feitos uretrostomia ou cistotomia? Eu acho assim, que eu não ele quis entendi saber. muito bem, mas a gente tem sempre que desobstruir. Para desobstruir, a gente vai precisar usar o gelco e a sonda, né? Então não tem como a gente desobstruir sem a sonda. Eu não entendi muito bem. Eu acho que a pergunta dele, até se ele quiser refazer a pergunta, mas eu acho que ele quis perguntar no sentido assim: entre um animal que você desobstrui com sonda e um que você faz a uretrostomia ou Uretrostomia. cistotomia, qual que tem mais reincidência? O que a gente Acho que é isso. só desobstrui tem uma chance maior de voltar, né? Porque se a uretrostomia foi feita direitinha, né, na técnica correta, as chances de voltar são mínimas. Só realmente, normalmente, se o proprietário fizer um manejo muito inadequado ou se tiver falha técnica. Uhum. Aconteceu comigo. Meu gato sofreu, foi falha técnica e aí É. ele Aham. colabava, sabe? Não, E quando é falha técnica, a correção ela é bem mais difícil, bem mais chatinha para reoperar. apareceu a última pergunta aqui. Então, no caso de plug, devo entrar com antibióticos? Sim, é bom. Se possível, né, com uma cultura e antibiograma da bexiga, ó,
da urina para fazer a terapia certinha, né? E não a terapia no olhômetro de antibiótico, que a gente usa muito antibiótico sem necessidade ou de forma inadequada, né? Então, se tiver a cultura em antibiograma, é o ideal. Certo. E nos casos de cálculo, sempre fazer a cistotomia e encaminhar o cálculo para análise, né? Sempre Uhum, recomendar a análise. importante. O Matheus perguntou: as rações terapêuticas são acidificantes? Tem perigo de formar oxalatos? Depende da ração, né? Depende da ração, da predisposição do animal. Tem animal que tem mais predisposição, então se ele comer uma ração mais acidificante, ele vai desenvolver algum certo tipo de cálculo. Tem animal que não tem essa predisposição, mas pode acabar desenvolvendo por conta da alimentação. Isso é muito da ração e da predisposição do paciente também, né? E aí pode formar o oxalato ou o estruvita, que são os mais comuns, né, da gente observar. Certo. Então era isso. A última pergunta foi essa do Matheus. Eu gostaria de agradecer novamente em nome do GFEL pela tua disponibilidade de estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero que tenham gostado um pouquinho da minha experiência e do que eu vejo aí, né? Espero que tenha ajudado a salvar muitos pênis felinos por aí. É verdade. É, Obrigada novamente, tá bom? obrigada. Obrigada, Uma boa Ana. noite. Boa noite. Você vai botar no IGTV esse vídeo, né? Sim, vou salvar na sequência agora. Tá, eu vou depois postar lá no canal do YouTube. E aí, quem tá aí, não tá lá no canal do YouTube, tem o canal no Telegram também, que eu mando alguns casos, mando uns áudios explicativos. O link tá lá na bio de tudo. Tá certo, então. Muito Tá, ótimo. obrigada, tá bom? Obrigada. Obrigada. Pessoal do GFEL, não esqueça de assinar agora o link da chamada, tá bom? E a gente se vê na sexta-feira, então, com a palestra da Alana, que vai ser sobre guideline de anestesia em felinos. Tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.